e minerais. Gente, o que são rochas, então? Então, as rochas, do que elas são formadas, né? O que elas são? Então, as rochas, né, inicialmente, a gente tem que pensar nos elementos químicos dispostos na crosta terrestre ou até no manto, né? Então, esses elementos químicos, eles se unem para formar minerais. E os minerais, né, se unem também e formam as rochas. Então, as rochas são um composto, né, ou são compostas por minerais, tá bem? Quanto à origem das rochas, ou seja, o ambiente em que elas se formam, elas podem ser classificadas em três tipos. Elas podem ser magmáticas ou ígneas, sedimentares ou metamórficas. Tá? Vamos ver então, vamos falar sobre as rochas magmáticas ou ígneas. Magmáticas provém, né, o próprio nome está dizendo que elas provêm do magma. Ígnea também, né, a gente significa, é um termo grego que significa que provém do fogo, tá? Ou seja, tem tudo a ver, né? Então, provém do magma que tem temperaturas altíssimas, né? Então, formam-se pelo resfriamento ou pela solidificação do magma, tá? Que é o material que compõe o manto, a gente já falou sobre isso. Então, o magma ele pode solidificar, gente, no interior da crosta terrestre ou ele pode solidificar na parte externa, no exterior da crosta terrestre, certo? A gente tem que lembrar que a crosta ela tem, né, aproximadamente entre 70 e 100 quilômetros mais ou menos de espessura. Então, nem sempre o magma que vem lá do manto, pela alguma fissura, pela alguma ruptura na crosta terrestre, ou pelo próprio cone vulcânico, como a gente já viu lá nos agentes internos, não é garantido que esse magma ele chegue até a superfície. É possível que ele se resfrie lá dentro, lá no interior da crosta terrestre, né? Por exemplo, a 50, 30, 20 quilômetros de profundidade. Tá bem? Se esse magma se resfriar no interior da crosta terrestre, a gente vai dizer que a rocha é ígnea ou magmática do tipo plutônica ou intrusiva, tá? Plutônica ou intrusiva. Intrusão, intro significa dentro, intruso, tá? Se essa rocha se resfriar na parte externa da crosta terrestre, a gente vai dizer que ela é ígnea ou magmática do tipo extrusiva, tá? Extrusão significa fora, tá? Ou vulcânica, extrusivas ou vulcânicas, tá bem? Então, se resfriou lá no interior, gente, ó, então aqui nessa imagem fica bom de vocês perceberem, ó, o magma subiu, né, e ele ficou entre as camadas que compõem a crosta terrestre, ele não conseguiu chegar até a superfície. Então ele vai resfriar lá dentro, é um resfriamento bastante lento, demora tempo para acontecer isso, tá? E vai dar origem, então, por exemplo, ao granito. Tá? Todo mundo, né, já viu granito em algum momento aí em casa, né? A gente tem várias, né, peças, às vezes pias, tá? Pisos, né, que são de granito. Então é uma rocha plutônica ou intrusiva que resfriou lá no interior da Terra. Se ela resfriou do lado de fora, né, extravasou, saiu para fora, tá? Ela vai ter esse aspecto aqui até ela resfriar bem e vai dar origem, por exemplo, ao basalto. Tá? Então, né, basalto é muito comum usarem para calçamentos, né, para fazer o paralelepípedo. Assim como o granito também muitas vezes é usado, né, para o calçamento de ruas. Tá, gente? Mas então as duas são ígneas ou magmáticas, mas a diferença é que uma resfriou lá no interior da crosta terrestre, né, no caso a plutônica ou intrusiva, e a vulcânica resfriou no lado externo da Terra, tá?
na superfície da crosta terrestre. Então elas vão ter aspectos bem diferentes. Se a gente passa a mão num granito, ele é todo áspero, tá? Então ele é formado, né, pelos minerais chamado feldspato, que é essa massa vermelha aqui, mais ou menos avermelhada, né? Tem uns que são mais vermelhos, outros mais cinzas mais claros, tá? Então, feldspato, quartzo, que é esses pontinhos mais brilhosos aqui, ó, que vocês conseguem ver, mais claros, e mica, que é esse mineral bem escuro aqui, tá? Então, e como ele vai resfriando, né, e demora bastante tempo para resfriar no interior da crosta terrestre, dá tempo desses minerais se separarem. No caso do basalto, não, tá, gente? Então forma um outro, né, uma rocha com um outro aspecto. O basalto é bem liso, a gente passa a mão assim, a gente não sente a textura dos minerais, tá? Ele é bem lisinho porque ele resfria muito mais rápido, porque entrou em contato com o ar, né, na superfície ou com a água, e logo vai resfriar, tá bem? Rochas sedimentares. As rochas sedimentares, gente, elas vão se formar a partir da desagregação e a compactação de outras rochas, tá? Então pode ser qualquer outro tipo de rocha, pode ser, vamos pegar um exemplo, né, que a gente acabou de ver, ou um basalto ou um granito, que vai ficar exposto na natureza por milhões e milhões de anos aos agentes do clima, à água, tá? E vai sendo retirado fragmentos, né, grãozinhos muito pequenos dessa rocha, e ela vai depositando nas partes mais baixas do terreno, né, ou dentro dos rios ou no mar, certo? Vai sendo compactada, prensada por mais e mais e mais sedimentos, tá? Esses grãozinhos, essas partículas são chamadas sedimentos, vai sendo depositado por mais e mais sedimentos, né, os que vão sendo sobrepostos vão pressionando os que estão mais abaixo, e depois de milhões de anos compacta e vira uma rocha sólida. Tá? Aqui a gente tem o exemplo do arenito. Ó. Tem, né, alguns tipos de arenito que, se a gente passa a mão, assim ele acaba soltando os farelinhos, tá? Os grãozinhos, então, de areia. Tá? Aqui, gente, uma outra rocha sedimentar, que é o calcário. Tá? Então o calcário é muito típico, né, do fundo dos oceanos, tá? Então, boa parte do calcário na natureza ele é formado a partir da decomposição de restos de conchas de animais marinhos. Então, muitos locais hoje na crosta terrestre que tem calcário indicam que no passado, né, a gente não pode esquecer que as placas tectônicas estão se movimentando, certo? E então no passado daquele ambiente ali já foi um oceano, tá? E hoje pode estar no interior de um continente. Então o calcário serve como um indicativo disso, tá, gente? Aqui nós temos um exemplo ó, no Rio Grande do Sul, aqui é mais ou menos 100 quilômetros daqui de Santa Maria, aqui em Caçapava, ó, se faz a extração de mármore, tá? Eu já vou explicar mais adiante, gente, que o mármore ele deriva do calcário, tá? Então, o mármore é uma rocha metamórfica, certo? Mas nessa zona de mineração aqui em Caçapava, então se extrai o mármore, tá? Se fragmenta ele, né, em blocos, se carrega nesses caminhões aqui, depois ele é triturado e ele vira um pó. Então, aí ele vai virar o calcário. Para que se usa o calcário? Né? Um dos usos do calcário é na agricultura para fazer a correção do solo. Se o solo está muito ácido, se coloca o calcário e deixa o solo um pouco mais com caráter mais básico, mais alcalino. Tá? Então aqui um exemplo de uma área de mineração que se faz a extração do mármore. Tá? E esse mármore é tão triturado e ele acaba virando calcário. Tá? Rochas metamórficas. Ó, o próprio nome está dizendo, rochas metamórficas são rochas que sofreram metamorfismo. Metamorfismo significa transformação. Tá?
Então, onde que as rochas podem sofrer transformações, gente? Nas zonas de contato de placas. Ó, vamos lembrar da aula de placas tectônicas, uma zona de subducção. O que acontece com as rochas? Elas vão sendo submetidas, quanto mais a rocha vai mergulhando para o interior da crosta terrestre, ó, em direção ao manto, mais elas vão sendo submetidas o aumento de pressão e o aumento de temperatura, certo? Então é como se elas fossem sendo compactadas, né, altamente pressionadas e cozidas no interior, né, da crosta terrestre, então numa zona de subducção. Então, vamos pegar aqui um granito, ó, que é uma rocha vulcânica ou intrusiva, né, aquela que resfria no interior da crosta terrestre. Se por algum motivo, né, as placas tectônicas estão se movimentando, por algum motivo aquele granito está entrando, né, está numa zona de contato de placas e ele está indo para o interior da crosta terrestre, está mergulhando no manto. Ele está sendo pressionado e está sendo aquecido a altíssimas temperaturas. Então, esse granito vai se transformar num gneiss, que aí sim é uma rocha metamórfica. A mesma coisa com o arenito. Se o arenito estiver numa zona de contato de placas, aumentou a temperatura, aumentou a pressão, esse arenito vai se transformar num quartzito. O calcário, a mesma coisa, tá, gente? Então, se eu pegar o calcário, né, e colocar ele numa zona de choque de placas, se ele estiver lá, ó, na zona de subducção, ele vai ser submetido também a altas temperaturas, altas pressões e ele vai se transformar no mármore. Por isso que eu falei para vocês que ali naquela zona de mineração em Caçapava, na imagem anterior, né, o que tem? Eles encontram o mármore. O que eles fazem com o mármore? Eles fazem o processo contrário, né? Na mineração. Eles trituram o mármore e transformam novamente o mármore em calcário. O que a natureza faz? A natureza faz com que o calcário que estiver numa zona de contato de placas se transforme em mármore. Aqui, gente, ó, exemplos, né, do gneiss, xisto, que é um outro tipo de rocha metamórfica, quartzito, que eu acabei de falar, e o mármore, tá? Então, o mármore também, né, gente, é muito utilizado em casa, em pias, em pisos, né, balcões, certo? E o ciclo das rochas, então, o que é o ciclo? É o ciclo da ideia, né, de algo que faz uma transformação completa, né, e volta a ser o que era antes. É mais ou menos essa ideia que a gente tem quando fala em ciclo. Então vamos ver assim, gente, ó, o que é o ciclo das rochas? Eu tenho um magma, né, que resfriou, pode ter resfriado no interior da crosta ou no exterior, tá? Vamos pensar aqui então que o magma resfriou no exterior da crosta terrestre, deu origem a uma rocha do tipo magmática, né, vulcânica, certo? Ígnea ou magmática do tipo vulcânica, tá bem? O que acontece no exterior, gente? Está sendo submetido, né, milhões e milhões de anos, ao intemperismo. O que é o intemperismo? Então, a desagregação e a decomposição dessa rocha pelos agentes do clima, tá bem? Vai transportar fragmentos dessa rocha, ela não se deteriora por inteira, ela vai se deteriorando por partes, né? As partes que tiverem contato com o ar e com a água vão se deteriorar mais fácil. A própria água, o vento, vai transportar esses fragmentos para as zonas mais baixas do terreno, certo? Né, então pode depositar tanto aqui na planície, ó, quanto dentro do oceano, no fundo do oceano, tá bem? Esses fragmentos, como eu tinha falado lá anteriormente, na formação das rochas sedimentares, vão ser compactados, né, prensados por mais fragmentos, por mais sedimentos que estão vindo, né, ao longo de milhões de anos, e vai dar origem então a uma rocha sedimentar. Tá? Aqueles grãozinhos vão colar, né, vão ser soldados um no outro e vão novamente voltar a formar uma rocha. Né? No caso aqui, uma rocha sedimentar. Tá bem? Essa rocha sedimentar, gente, com o movimento das placas tectônicas, né, depois de milhões de anos, ela pode
e parar numa zona de contato de placas, lá numa zona de subducção. Então, essa rocha sedimentar, que poderia ser um arenito, agora aqui numa zona de contato de placas, vai sofrer um processo de metamorfismo, de transformação, e vai virar uma rocha metamórfica. Pode ser, por exemplo, o quartzito. Do arenito virou o quartzito. Agora, esse quartzito, gente, ele segue nessa zona de subducção e a placa continua seu movimento, mergulhando, mergulhando, mergulhando e entra no manto. Ela vai ser fundida, vai, né, sofrer o processo de derretimento e aquilo que era rocha agora vai virar novamente magma, tá? Virou magma. Esse magma pode sair pela uma atividade vulcânica e novamente vira uma rocha ígnea ou magmática. Não necessariamente a gente tenha que obedecer essa ordem. Eu posso ter uma rocha ígnea ou magmática que tenha ido parar numa zona de contato de placas. Então, de ígnea ou magmática, ela pode logo já se transformar em uma rocha metamórfica, certo? Eu posso ter, né, uma rocha metamórfica que sofreu com o intemperismo, sofreu, né, ela está exposta a uma rocha metamórfica, ela pode ter ficado exposta na natureza, certo? Ela vai sofrer com o intemperismo e de metamórfica ela pode logo se transformar em uma sedimentar, tá? Então, é assim que funciona o ciclo das rochas, gente. É uma rocha se transformando em outra.